Bom dia a todos. Quero cumprimentar os presentes na pessoa da presidente Gleisi Hoffmann, Renato, Andras, Luciana. Acho que as excelentes exposições que eles fizeram vão me ajudar bastante. Sintetizam muitas das coisas que eu queria dizer. Quero dizer que eu vou ficar, na minha fala, muito concentrado no texto que vocês receberam, até para não precisar entrar em detalhes, porque está escrito. Esse texto foi feito pelo Guilherme Melo, estava aqui agora há pouco, o Guilherme, o Clemente e eu. Muita gente foi para Cancún no Carnaval, nós fomos para a PEC número 6, nosso Carnaval foi na PEC 06, e depois recebeu a contribuição de vários colegas do NAPES de Economia. Eu quero começar dizendo o seguinte: esse, para mim, é o ponto mais importante que eu quero destacar aqui. A reforma da Previdência, que, na verdade, é da Seguridade, não é a PEC 06. Não é a PEC 06. A reforma da Previdência do Bolsonaro começa depois da aprovação da PEC 06. Tá certo? Eu li mais de 30 passagens dizendo que esse artigo vale até, tem caráter transitório. Estou vendo o Clemente aqui, que ajudou também a fazer o texto. Esse artigo tem caráter transitório e vale até que a legislação complementar entre em vigor. Esse ponto, para mim, é fundamental. Se isso passar, dançou. Porque qual que é a ideia? A ideia é desconstitucionalizar, é passar para a lei complementar, que é 50% mais 1. Então, para mim, esse é o ponto central. Por maioria simples. Por maioria simples. Essa que é a estratégia. Oi? Sim, eu li, Paulo, 35 vezes lei complementar, e aí eu parei de contar, porque eu não tinha mais tempo, tá certo? 257, não é isso? Então, é muito mais fácil você passar. E a outra questão é a seguinte: depois eu aprovo. Na legislação complementar, eu digo, o reajuste do BPC de R$400 vai ser decidido por instrução normativa do Ministério da Fazenda. Acabou. E como o Rodrigo Oraí estava me lembrando agora no cafezinho, na verdade, é uma desconstitucionalização seletiva, porque eles constitucionalizam a idade do BPC. Tá certo? Então, tudo que interessa, constitucionaliza. Tudo que não interessa, desconstitucionaliza. Esse, para mim, é um ponto central. Segundo ponto que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o que a gente está vivendo hoje não é novo, não tem novidade nenhuma. Tá certo? O que nós estamos vivendo hoje, ele começa, na verdade, é o seguinte: nós temos uma elite, um capitalismo tão tosco, tão atrasado, que não aceita sequer elementos elementares da social-democracia. É uma elite que o máximo que ela almeja é ser uma colônia exportadora. A população não precisa ter renda. Tá certo? Não precisa ter renda. Essa que é a ideia, está claro? Então, o que eu vejo é que esse processo que está começando agora começou em 1988. Eu vou ler aqui para vocês o que o senador, saudoso senador economista, Roberto Campos, dizia sobre a Constituição de 88, no seu livro. Ele diz o seguinte: a Carta Magna encerra duas curiosidades. É, ao mesmo tempo, um hino à preguiça e uma coleção de anedotas. Representa o estímulo à ociosidade. Descreveu-a como um misto de regulamento trabalhista e dicionário de utopias. E por aí vai. Tá certo? O Sarney, em 88, era presidente da República,
ele foi à rádio e televisão dizer: senhores constituintes, se os senhores aprovarem a Constituição, esse país será ingovernável. E essa tese da ingovernabilidade está aí hoje. Ao longo dos últimos 30 anos, ela foi se transmutando. Tá certo? Qual é a tese da governabilidade hoje? É as demandas sociais da democracia não cabem no orçamento, que virou uma, como se diz isso, um consenso, um mantra. Se nós não vamos fazer o ajuste social se não revemos o pacto social da redemocratização. Tá certo? Então, quando você analisa esses últimos 30 anos, você percebe que o que está acontecendo hoje deveria ter acontecido no governo Collor, porque a Constituição de 88, para ter o consenso final, diz: para a gente aprovar a Constituição, nós vamos fazer uma revisão constitucional por maioria simples daqui a 5 anos. E essa revisão ocorreria em 1993. E quem viveu o período 90 a 93 sabe qual que era a agenda que estava colocada. Eu não tenho dúvida que teriam implantado o modelo chileno em 1993. E, por sorte, não ocorreu a revisão constitucional por conta do impeachment do Collor. Tá certo? Em 1995, vejo aqui o deputado Vicentinho, que eu me lembro que participou ativamente disso. O que o Fernando Henrique queria fazer? Fernando Henrique queria fazer: para a pessoa se aposentar a partir de agora, precisa ter 65 anos de idade e 35 anos de contribuição. Não era isso? O Congresso falou: e não. Aí você abre a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. Mas quase passou. Se tivesse passado, nós seríamos, naquela época, França, Portugal, Itália, etc., exigiam 62 anos. Nós seríamos um país mais exigente, tá certo? A nona economia mais desigual do mundo teria as regras mais exigentes. Então, só estou chamando a atenção que esse processo é um processo antigo, tá certo? Que é revigorado no Fernando Henrique. Essas tensões arrefecem no segundo mandato do presidente Lula e voltam de uma forma antidemocrática no final do primeiro mandato da presidenta Dilma. Tá certo? E, a partir do golpe de 2016, não é, essas tensões aumentam e ganham uma força extraordinária. Quer dizer, então, nós estamos assistindo, eu quero chamar a atenção para você, porque, em última instância, o que está em disputa é a disputa pelo orçamento público. A luta de classes também se exerce pela disputa do fundo público. Tá certo? As elites desse país jamais aceitaram que o movimento social, nos anos 70, capturassem cerca de 12%, 15% do PIB. É disso que se trata. Tá certo? Então, o que é o projeto que vem desde 89? É recapturar esse recurso. Tá certo? De alguma maneira, a sociedade conseguiu, até 2016, enfrentar essa questão. E a correlação de força, a partir de 2016, com o golpe parlamentar, mudou. Tá certo? Então, o momento atual é você terminar um serviço que vem sendo tentado feito há mais de 30 anos. E, a partir de 2016, ele se intensifica como? Com um conjunto de medidas, tá certo? Dentre as quais a asfixia do financiamento social. Quer dizer, a ideia toda é acabar com o Estado Social de 88. Né? O novo regime fiscal, a ampliação da DRU de 20% para 30%, né? A reforma trabalhista, que asfixia a Previdência Social. Vários colegas nossos, como a Esther, o próprio Guilherme, escreveu o seguinte: com a reforma trabalhista, a Previdência vai quebrar. Porque essas formas precárias que foram incorporadas reduzem a arrecadação. Eu estou trabalhando com uma ideia, vou escrever isso a semana que vem, que são as reformas trigêmeas. O projeto ultraliberal no Brasil tem as reformas trigêmeas. Eu faço a reforma trabalhista, que desfinancia a Previdência. Aí eu tenho que fazer uma reforma da Previdência que caiba no financiamento da reforma trabalhista, que é restrito.
Tá certo? E depois eu faço a tributária. Para quê? Para reduzir a carga tributária. Tá certo? Por que não fazem primeiro a reforma tributária e depois a previdenciária? Tá certo? Não, eu vou fazer a reforma tributária depois que eu reduzir o gasto previdenciário. Então, eu posso reduzir a carga tributária. Eu vou fazer uma reforma previdenciária que caiba no financiamento da reforma trabalhista. Tá certo? O pacto, essa medida agora do pacto antifederativo, isso é uma medida do pacto antifederação, é outro instrumento. Se vocês lerem o documento do Banco Mundial, chamado Ajuste Justo, que é um absurdo, que foi pedido pelo Joaquim Levy ao Banco Mundial, o roteiro está todo lá traçado. A próxima etapa vai ser acabar com o seguro-desemprego, com o FGTS, fundindo tudo, e o PIS/PASEP, o bônus salarial, fundindo tudo numa coisa só, uma coisa de baixa qualidade e baixo nível. Então, o que está em jogo no Brasil é acabar com o Pacto Social de 88. É isso. Isso não começa hoje, começa há 30 anos atrás. Está claro? É disso que se trata. Né? Eu digo sempre, como a presidente Gleisi disse, eu digo o seguinte, do meu ponto de vista, a Constituição de 88 é um marco do processo civilizatório brasileiro, porque é a primeira vez em 500 e tantos anos que nós tivemos a chamada cidadania plena. O Brasil nunca teve, ao mesmo tempo, direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, pelo menos no plano da Constituição, no plano da lei, que é uma bandeira de luta em defesa da Constituição para garantir esses direitos. Isso é inaceitável para essa elite. Os gastos sociais cresceram de 93 para cá. Pô, mas você quer que caia? É a primeira vez em 500 anos que teve um desrepresamento secular de direitos sociais. É evidente que ele vai cair. Agora, o gasto social brasileiro é um ponto fora da curva da experiência internacional? Não. Está claro? Em última instância, esse é o pano de fundo dessa reforma. Eles querem transitar, o projeto ultraliberal tem por objetivo o seguinte, transitar da Seguridade Social, que é um pacto social baseado na solidariedade, isso é social-democracia, não tem nada de revolucionário. Tá certo? A ideia é o seguinte, a sociedade está disposta a fazer com que todas as pessoas dessa sociedade tenham direito ao mínimo, mesmo aquela pessoa que não contribui, não tem capacidade contributiva. Como é que se paga a parcela daquela pessoa que não contribui? Pela reforma tributária progressiva. Os países centrais fizeram isso. Transfere renda via tributação. Nós copiamos, nossos constituintes copiaram isso. Não fizemos a reforma tributária, mas criamos a contribuição sobre o lucro líquido, que não existia. Criamos uma contribuição, olha que coisa extraordinária, ela chama COFINS, mas o nome dela chama Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. E eles capturaram esses recursos. Para quê? Para financiar a Previdência Rural, para financiar o BPC. Está claro? E o que está em jogo hoje? É passar da Seguridade Social para o seguro social. E eu não preciso me estender a partir da exposição que o professor Andras fez, que é um contrato individual. Tá certo? Eu só quero lembrar um ponto dessa reforma, que foi muito bem mencionado pelo Nelson Barbosa, no artigo que ele fez recentemente na Folha, e que eu fui dar uma checada lá. O que chama atenção no nosso plano de capitalização, Nelson, se você mencionou isso, é o seguinte, eles querem fazer, acho que é o artigo 40, criar um fundo social. Não é isso, Nelson? Eles querem criar um fundo social
para garantir o piso do salário mínimo. Ou seja, já é uma demonstração de que esse sistema de capitalização não vai garantir o mínimo. Tá certo? Aqui no documento tem todos os aspectos da legislação que dizem respeito à capitalização. Tá claro, eu não vou me estender nisso, mas quero chamar a atenção para esse ponto. Então, a primeira transição é a transição da seguridade para o seguro. Isso é uma mudança estrutural. E a segunda transformação é da seguridade para o assistencialismo barato, vagabundo. Não é a assistência social que a Luciana falou. É da seguridade para um assistencialismo barato. Por que eles fazem isso? Porque as regras que eles estão impondo, se você combinar as regras que estão sendo impostas na Previdência com o mercado de trabalho brasileiro, antes da reforma trabalhista e, sobretudo, após a reforma trabalhista, vocês vão ver que uma parcela ínfima da população vai conseguir ter contribuição parcial. Tá certo? Então, a ideia é, você faz uma série de regras restritivas. Eu vou só citar algumas delas aqui, e que a explicação está na... antes disso, eu quero chamar a atenção para um ponto aqui. A desfiguração do orçamento da Seguridade Social. Quer dizer, eles estão constitucionalizando uma contabilidade criativa inconstitucional que eles faziam, que é acrescentar na Seguridade Social a previdência do servidor público e a previdência do militar. Eles já fazem isso, o Ministério da Fazenda faz isso. O que é um outro desprezo à ordem constitucional, porque a Seguridade Social é capítulo da ordem social. A previdência do servidor público é funcionalismo público. O militar é outra coisa. Você não pode pegar a previdência do militar e do servidor público e jogar na Seguridade Social. Isso está na ideia da segregação contábil. Tá certo? Então, eles vão jogar... A previdência vai ser previdência regime geral, militar e coisa. Tudo isso vai ser financiado por quê? Pelos recursos do orçamento da Seguridade Social. Pela COFINS, para contribuição do lucro, pelo SPASEP, etc. Tá certo? E eles já... E para fazer isso, eles já têm duas bandeiras caras da esquerda. O fim da DRU e e a proibição de isenção fiscal sobre as contribuições sociais. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles vão precisar de dinheiro da Seguridade Social. Tá certo? Isso também está aqui no artigo 39. Oi? O quê? Vão desvincular a DRU das contribuições sociais do Orçamento de Seguridade Social. Hã? Oi? A de todo o orçamento. Vai ter inscrição, gente. Que na lei, olhando a lei, de fato, não terá mais a DRU sobre esse tipo de contribuição. Só que o chamado plano B do Guedes, que já vai ser remetido ao Senado agora, acaba com as vinculações constitucionais. Sim. Sim. Vamos garantir que ele consiga concluir aqui. Depois tem inscrições, tá, gente? Olha, os estudos que a gente andou fazendo aí, só da Seguridade Social, retira 160 bi. A DRU mais 100 bi, era 60 mais 100 bi. O que eu estou levando a dizer? Bom, como eles vão fazer essa segregação diferente? Porque a DRU, muitas vezes, é usada para pagar o servidor público e outras coisas. Então, já desvincula, tá certo? Bom, outras questões que estão aqui colocadas. O fim do reajuste pela inflação. Tá? O fim do reajuste da inflação, artigo 40 e o artigo 201, fala, eles retiram o reajustamento, preservando o valor real. Eles tiram isso. Tá certo? Aposentadoria integral para poucos. Quase ninguém vai conseguir 40 anos. Aposentadoria parcial também, porque eu tenho estudos que mostram que mais de 40% dos trabalhadores não conseguem comprovar 20 anos.
regras de transição excessivamente duras e curtas, né? Um problema que já havia sido resolvido pelo PT, pelo Gabas, em 2015, com o fator móvel, tá certo? O fator móvel. Em 2026 seria 190, não, 100, 90, não é 105, não. 190. 190. Eles passaram para 105, 100. Então, o homem passam dos atuais 96 para 105, um acréscimo de 9 pontos em 10 anos. E a mulher passa dos atuais 86 para 100 pontos, um acréscimo de 14 pontos em 14 anos. Ou seja, o cara está quase se aposentando, muda. E depois tem um negócio que é uma corrida de obstáculos, que é o gatilho demográfico, tá certo? Também está colocado lá, sempre que a sobrevida de 65 anos sobe, aumenta um ponto. Então, pelo um gráfico aqui, pela estimativa do IBGE, isso já vai subir em 2024, vai para hoje é 18,5 anos, vai para 19,4, e lá para 2032 vai para 20. Então, em 2030, nós já podemos ter 67 anos. Então, veja, é uma corrida de obstáculo inatingível. Tá certo? Além das restrições à aposentadoria rural que vocês sabem, além de você criar uma invalidez de primeira e segunda classe, a invalidez de primeira classe, você sofre acidente no trabalho, aí você tem 100%. Se você sofre acidente em casa, é 60% da média. Idem para as pensões, é a mesma coisa. A restrição da acumulação da pensão tem mudanças no conceito de proteção à maternidade, que reduz os direitos da mulher. Tem mudanças. Você tira proteção à maternidade por salário maternidade, tá certo? Tem mais dificuldades para as pessoas com deficiência se aposentar, tá certo? Retira o PIS. O PIS é para 2 salários mínimos, hoje passou a ser para 1. Tá certo? São mais de 20 milhões de trabalhadores que deixam de ter acesso ao PIS. E desfinancia o BNDES. Tá certo? A parte do PIS-PASEP que vai para financiar o BNDES sai de 40% para 28%. Bom, todas essas regras praticamente inviabilizam a pessoa de se aposentar pela Previdência. Pela Previdência, não vai ter. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma demanda extraordinária, para tentar se aposentar, não é se aposentar, até uma proteção pela via do benefício de prestação continuada, que não exige contribuição. Tá certo? O que eles fazem? Criam um muro. Tá certo? Reduz para R$400. Tá certo? Então, eu resumi, praticamente concluindo, Renato, só falar mais uma coisinha. Se você pegar a passagem do seguro para a seguridade, da seguridade para o seguro, poucas pessoas vão conseguir, pela experiência chilena, porque não é possível, um motoboy, ele não vai conseguir contribuir durante 30 anos para um fundo individual de previdência, ele não vai. Ele vai buscar assistência social. Tá certo? E a Previdência também, vai todo mundo para a assistência social. Então, nós vamos ter um país daqui a 30 anos, tá certo? Um país daqui a 30 anos, a Luciana mencionou isso. Hoje, menos de 1%, 2% das pessoas com mais de 60 anos estão abaixo da linha de pobreza. Tem estudos de PEA que mostram que, sem a Previdência e a assistência, 80%, 75% dos idosos estariam abaixo da linha de pobreza. Certo? Hoje, 80% dos idosos brasileiros, 82%, têm ao menos a Previdência como fonte de renda. Você não vê velho pedindo esmola na rua. Nós vamos passar para daqui a 30 anos, nós vamos inverter essa pirâmide, tá certo? Nós vamos ter cerca de 65%, 70%, 80% da população, se tanto, com uma assistência social de R$400. Que pode continuar sendo R$400 durante 10 anos, 20 anos, tá certo?
porque a regulamentação disso vai ser pela via complementar. Então, a questão que se coloca é essa: que país que a gente quer? Eu quero, só para terminar, dizer o seguinte, terminando, Renato, desculpe me prolongar, é uma reforma justa e igualitária, não é isso? Muito bem. O governo diz que vai economizar, não mostrou como que ele vai economizar. Quer dizer, é uma chutação que Deus que me perdoe, tá certo? Que nem os chutes que falam para falar que a Previdência vai ter déficit daqui a 40 anos, sendo que economistas, desculpem, Nelson, desculpe, Esther, mas economista, via de regra, não acerta a previsão de um ano, tá certo? E os caras sem modelo atuarial vão fazer previsão para 2060. Mas tudo bem. Aqui também eles não dizem como é que eles chegam à economia de 1 trilhão e 100 bilhões em 10 anos. Mas 715% dessa economia vem do regime geral. E outros 182% vem do BPC. Ou seja, 75% dessa economia vem de pessoas que ganham um salário mínimo. Como é que isso pode ser justo ou injusto? Como é que isso pode ser justo? Para finalizar, eu quero colocar uma questão aqui em debate para hoje à tarde, etc., que é o seguinte: essa reforma diz que vai garantir 100 bilhões de reais por ano de economia, tá certo? Penalizando 75% dela vem de pessoas de baixa renda, tá certo? Sérgio, o grupo da Frente Brasil Popular, uma parte daquele grupo lá, com outro pessoal, fez um estudo, tá certo? Que mostra, esse estudo aqui está disponível, tá certo? Ajuste social é possível. Fez um estudo que diz assim: tecnicamente é possível aumentar a tributação sobre a renda e patrimônio em 360 bilhões, e mostra como é feito. Só uma medida, deputada Gleisi, a mudança que está no programa do PT, a mudança, uma nova alíquota progressiva do imposto de renda pessoa física, só essa medida, por esse estudo, só essa medida, ele isenta todo mundo que ganha até 4, são 40% dos beneficiários, reduz a alíquota de 27,5%, uma coisa escalonada, para quem ganha entre 15 de 4 a 16, 17, não me lembro agora, mantém, que são mais 40%, isenta 40%, reduz a alíquota de mais 40%, mantém a alíquota atual para 10% e taxa mais quem ganha acima de 30 salários mínimos. São 700 mil contribuintes, 2% do total de declarantes. Só isso dá um aumento de receita de 160 bilhões por ano. Tá certo? Então, é uma vez e meia a reforma da Previdência. Então, eu acho que essa relação entre reforma tributária e reforma... Porque a reforma tributária, do meu ponto de vista, deveria vir antes, tá certo? E ela se coloca como uma alternativa equânime, redistributiva a uma reforma da Previdência que é excludente e injusta. Muito obrigado.